E aí chegou a nossa parte tão aguardada, que é o nosso prêmio Ayrton Senna, nosso pódio. Vitor, como hoje eu estou apresentando, eu vou passar a bomba para você colocar aí. Apesar de que eu acho que não vai ter esse. Hoje foi. Eu acho foi bem mais decidido de quem foi piloto do dia, enfim, do nosso pódio. Pelo menos a minha concepção hoje está mais tranquila. Não sei a tua, mas vou deixar a bomba de todo jeito. Diz aí qual é o teu pódio. O microfone tá desligado, amigo. Não tá ouvindo teu som, não. Voltei. Eu vou realmente por um ano diferente. Para mim, hoje eu tenho dificuldade de dizer. Foi tão confusa, para mim, me peguei tanto nessa confusão que eu fiquei um pouco perdido para dizer quem seriam os destaques, mas eu vou colocar como melhor piloto simplesmente pelo resultado, porque é o melhor resultado da sua carreira. O Oscar Piastri conseguiu chegar numa segunda posição, uma largada fenomenal, não tem como negar isso. Depois conseguiu recuperar também a posição sobre o Alonso e fazer um segundo lugar tranquilo, com poucas ameaças. Então, para mim, o Oscar Piastri fica nesse destaque. É o meu voto também. Pelo final de semana que fez, pelo resultado na corrida, pelo que vem fazendo de modo geral, né? Agora chegando com essa evolução da McLaren, conseguiu se colocar lá na frente, né? Conseguiu chegar no pódio, conseguiu estar ali muito próximo ao Norris, né? Que já estava ali compreendendo como é uma Fórmula 1, que é um outro piloto muito talentoso. Então, você seguir o ritmo de um piloto talentoso na tua própria equipe também é bem legal. Então, eu vou de Piastri hoje também, um piloto do dia. Para segundo lugar, eu vou pela recuperação, uma corrida que. Só para fazer o pequeno comentário antes disso. Vamos observar que a cara do Daniel Ricciardo ainda está aí. Toda vez eu esqueço de trocar. Eu troco nas outras artes, mas nessa arte do prêmio eu sempre esqueço de trocar e colocar a cara do Liam Lawson, mas fica registrado que onde vocês veem o Daniel Ricciardo era para vocês estarem vendo um Liam Lawson. Mas, no caso, para o segundo lugar, eu vou colocar o George Russell pela recuperação. Teve um início de corrida muito ruim, não por sua culpa. A gente já falou algumas vezes de inícios de corrida ruins do Russell, um piloto às vezes um pouco mais agressivo do que o necessário, que acaba causando alguns problemas. Dessa vez não foi culpa dele, foi culpa do Hamilton. O próprio Hamilton já reconheceu isso. Eu acho que todo mundo também, quando viu ali o lance, já ficou com mais sensação de que o Hamilton tinha fechado do que o Russell tinha aberto demais. Então, mas ainda assim ele conseguiu fazer uma corrida de recuperação para terminar no quarto lugar. Para mim, o George Russell vai em segundo no pódio. É isso, eu sigo também a tua linha do Russell em segundo. Eu acho também que foi muito isso, assim, de uma recuperação que poderia não ter rolado, né? Principalmente no meio dessa loucura toda, dessa troca de pneus, etc, etc. Então eu sigo nesse critério dele ter, pela recuperação que fez hoje, ele ser o segundo, sim. E aí, para fechar o pódio, a bomba tá contigo. Vamos ver se a gente vai enfim, compartilhar essa opinião do terceiro lugar. Eu acho que tem dois nomes óbvios, mas eu vou em Max Verstappen. Um final de semana histórico para ele, uma corrida tranquilíssima, das mais tranquilas que ele teve na temporada, apesar da vantagem no fim nem ser tão grande, foram 4 ponto alguma coisa segundos, mas em nenhum momento sofreu nenhum risco de perder esse primeiro lugar, então para mim, Max Verstappen. Eu fiquei nessa dúvida também, muito pelo Verstappen, mas também pelo Lando Norris, porque o Lando Norris também fez uma corrida muito boa, né? Mais uma corrida muito boa do Lando Norris, inclusive, que é outro piloto extremamente talentoso, que a gente estava falando sobre isso. Então, eu acho que o pódio hoje, o terceiro lugar, tem que ser dividido aí entre Norris e Verstappen. Verstappen, mais uma vez, fez uma corrida brilhante também, muito segura, muito sólida, como ele tem feito, né? Digno também aí dessa temporada muito boa dele. Mas eu coloco o Norris porque ele realmente mereceu também. Fez uma corrida muito boa, muito sólida também diante da loucura que foi hoje. E tem feito, né? Não é que ele fez uma específica, ele tem feito desde que a McLaren evoluiu com o carro e até mesmo quando não estava com o carro
tão bom. Ele estava lá naquela tentativa, com o máximo, tentando extrair o máximo do carro. Mas está aí também, fez uma corrida muito boa e tem feito corridas muito boas. Então, Norris em terceiro para mim também, nessa divisão aí. E a reciclagem eu não vou nem esperar a sua resposta, porque não é possível que seja outra. Já está aí Sérgio Pérez colocado. Com certeza é uma coisa unânime, porque não dá, não dá. Cara, e assim, eu vou. Depois a gente vai fazer na última. Após a última corrida do ano, eu vou fazer o seguinte: eu vou contabilizar todas as vezes que a gente colocou Lance Stroll e Sérgio Pérez na reciclagem, porque a gente tem que ver como é que tá essa disputa, uma disputa muito acirrada, muito, foi mais acirrada do que a disputa do campeonato esse ano, foi com certeza a gente tentando aqui brigar para ver quem que a gente ia colocar, tentar variar a reciclagem, porque realmente foi complicado esse ano para Pérez e para Stroll, foi algo assim. Pelo lado positivo, eu acho difícil que na hora que a gente for fazer essa contagem para equipes, não vai dar a Ferrari como uma equipe que não achou para reciclagem. Mas aproveitando, vou ser um pouquinho sacana, cara. Aproveitando que a fala estava comigo, sabe? Vou aproveitar para passar então de pergunta. Entendeu? Tipo, para você, Carol Guerra, quem foi a melhor equipe do GP do Qatar? Para mim foi a McLaren. Colocou aí 2 pilotos no pódio, não teve nenhum problema no carro ao longo da corrida, por exemplo, como acabou tirando de última hora o Carlos Sainz, então vou de McLaren aí para esse primeiro lugar. E aí, Vitor, o segundo? Agora eu passo, já que estava comigo, e aí o segundo? Quem que foi o segundo para você? É justo, é justo. Concordo com a McLaren em primeiro lugar. Realmente, mais um grande resultado de uma equipe que vem na recuperação franca, claro, uma evolução absurda nessa temporada. Uma evolução de um nível que talvez a gente nunca tenha visto na história da Fórmula 1, pelo menos de quando eu acompanho para cá. Eu não tenho nenhuma recordação e arrisco dizer que, pelo menos desde os tempos modernos da Fórmula 1, nunca existiu uma coisa desse tipo. Agora, para completar esse pódio é um pouco mais difícil. Muito mais difícil, porque é difícil entender quais foram as estratégias hoje. Foram tantas coisas acontecendo em simultâneo que a gente não consegue identificar as estratégias. Então, a gente, no fim, para a escolha de melhor equipe, talvez vá mais pelo resultado que qualquer coisa. Poderia ser a Red Bull, mas o Pérez estava correndo e o Pérez não conseguia sair do lugar, então é difícil. Pode ser a Mercedes, mas com um piloto só, teve uma falha do Hamilton que atrapalhou tudo, mas teve uma recuperação que tem responsabilidade da equipe também. A Ferrari estava ali com o Leclerc, que fez uma corrida discretíssima, nada positivo, nada negativo para se destacar, e também não vamos ser tão críticos assim ao que aconteceu com o Carlos Sainz, com o vazamento de combustível antes da corrida, porque isso aí é mais uma questão de confiabilidade do que de controle dos mecânicos ou de qualquer coisa desse tipo. Mas, nesse caso, por uma coisa que eu falei lá no início, eu vou dar um voto que nunca aconteceu aqui, com certeza, que eu vou colocar a Alfa Romeo em segundo, porque a Alfa Romeo conseguindo colocar 2 carros no pódio, a Alfa Romeo largando com o carro, no pódio não, perdão, na zona de pontuação, largando com o carro na zona de pontuação e conseguindo manter, e pegando outro que não estava conseguindo colocar. Para mim, eu não sei qual foi a estratégia aplicada, porque não deu para entender essa estratégia na corrida de hoje, mas a estratégia da Alfa Romeo deu certo. A Alfa Romeo foi uma das equipes que parou logo no início, salvo engano, com o Bottas. Acredito que o Joe não fez aquela parada no início. O Joe tentou fazer um stint mais longo. Então foram 2 estratégias diferentes que as 2 deram certo. Então sai ganhando muito, muito hoje. A Alfa Romeo pode ter garantido muitos milhões de dólares só por essa corrida do Qatar. Concordo com tudo que você falou aí, né, dessa escolha da Alfa Romeo. Merecido esse pódio hoje aí pelos resultados, né? Então, você falou muito, muito bem, assim, conseguiu descrever justamente o que foi essa escolha da gente hoje, né? O que foi, sim, de certa forma, mesmo que tenha sido somente por um GP ou enfim, qualquer outra questão, deu certo, foi um resultado muito bom para a equipe, foi muito importante para a equipe, né? Então, foi um trabalho muito bem feito para esse GP do Qatar e merece o pódio, sim. Então, eu também concordo 100% da Alfa Romeo ter sido o segundo lugar.
E até pelos critérios que você mencionou também, com relação às outras equipes, né? Então, ficou também complicado até para a gente escolher, de modo geral, diante de tudo que aconteceu, diante de toda essa revolta desse GP, né? Com todas essas mudanças. Então, mas é isso, eu aposto na Alfa Romeo em segundo. Em terceiro, eu confesso que eu não consegui ter nenhuma escolha concreta de quem, assim, com aquela convicção que eu tive, por exemplo, da McLaren em primeiro. Então, eu realmente não sei. Eu não sei. Terceiro, assim, é muito aberto para mim ainda. Cara, para mim, esse terceiro eu iria para Mercedes por falta de opção, não é por um grande mérito, não é por um grande destaque, até porque foi a corrida atrapalhada logo no início, por um erro de um piloto da equipe, mas que no fim acabou não sendo tão prejudicial assim, porque eles conseguiram fazer o melhor resultado possível com o seu outro piloto. Mas olhando também para a briga pelo bicampeonato, pelo vice-campeonato, melhor dizendo, uma campanha, um dia terrível para a Mercedes. A McLaren consegue um dia maravilhoso, consegue 2 lugares no pódio, faz 33 pontos com os 2 pilotos. A Mercedes vem apenas em quarto, faz 12, então são 21 pontos já que tira a McLaren. Se for nesse ritmo, faltam mais 6 corridas para o fim do ano, são mais 5, vamos lá. Faltam ainda mais 5 corridas para o fim do ano. Se for tirando 21 pontos a cada corrida, a McLaren tira 100 e fica apenas 7 pontos da Mercedes, o que já é ali mais ou menos o que dá para tirar nas corridas sprint que restam. Então, esse é justamente o ritmo que a McLaren precisa para passar a Mercedes. E é até o sinal, eu concordo de ser a Mercedes, então, realmente, pela explicação, eu também deixo a Mercedes. E isso liga até um sinal de alerta, por isso que a gente comenta quando a gente falou que é importante que se tenha uma conversa depois de tudo que aconteceu hoje dentro da Mercedes, para que eles comecem a pensar justamente nesse sinal de alerta que começa a ser ligado, né? Porque com esse desempenho novo da McLaren, começa a apertar no sentido de, ó, a gente não pode deixar escapar o que está em tese até então nas nossas mãos, né? Então, é uma sentada para conversar sobre isso, para tranquilizar todo mundo, acalmar os ânimos, acalmar os nervos, mas focar nos resultados tanto individuais como de equipe, né? E que agora eu faço. Isso sim traz muitos milhões ao final da temporada, né? E para a reciclagem, eu vou dar também um voto um pouquinho não ortodoxo. Para mim, a equipe Haas sai como destaque negativo. Não é nem um pouco raro a Haas sair como destaque negativo, claro. É uma equipe que vem tendo uma temporada muito ruim, mas sai, para mim, perdendo muito por 2 motivos. O primeiro é o grande desempenho da Alfa Romeo. Ela tinha 2 pontos de vantagem para a Alfa Romeo, agora ela está 4 pontos atrás. E é muito difícil pensar que a Haas tenha condições de recuperar isso no restante do campeonato. A Haas, para passar, teria hoje não apenas que fazer 4, mas que fazer 5 pontos, porque no primeiro critério de desempate, perdão, estou falando besteira, com 4 pontos ela passa, no critério de desempate ela está ganhando da Alfa Romeo, porque ela tem um 7º lugar com o Hülkenberg. Então a Haas precisaria fazer 4 pontos para recuperar essa 8ª posição no campeonato de construtores, o que, convenhamos, não é um cenário muito bem desenhado. Pode acontecer, claro, uma corrida um pouquinho mais aleatória, sempre pode entrar na zona de pontuação, mas não é um cenário que se desenha muito bem para a Haas. Mas, além disso, também a Haas tinha um fim de semana que ela estava largando ali uma posição interessante. A Haas parecia que poderia fazer alguma coisa, mas, mais uma vez, o carro mostrou um desempenho de corrida muito fraco, como vem sendo desde o início do ano. Às vezes consegue uma posição boa na classificação, mas na hora da corrida não sustenta. Então, para mim, sai como destaque negativo. E assim, até além de por tudo isso mesmo que você falou, né? E pela questão até de que a gente estava vendo uma Raiz ali que, vez ou outra, conseguia colocar um piloto ali na zona de pontuação, raramente, mas conseguia, né? Ou conseguia ali chegar mais próximo da zona de pontuação. Dessa vez, hoje foi um pouquinho mais complicado para eles. Não teve enfim, não teve um bom resultado. E até vou dizer, tá? Pra gente variar também, porque realmente os resultados negativos hoje foram bem
complicados, porque foram muitos, assim, para muitas equipes houve uma queda, para outras houve um bom rendimento, mas eu concordo sim da gente colocar essa reciclagem, porque, como diria o, o nosso amigo José Matheus Santos, a nossa reciclagem é educativa, então com certeza, saindo daqui na próxima corrida, a Haas vai ter um resultado bem melhor. Pode acreditar por que isso aconteceu aqui nessa temporada, então vamos nessa aposta de que a Haas vai vir melhor no próximo GP. Só assim, para pincelar, a McLaren já foi muito parar nessa reciclagem no início do ano. Tá todo mundo vendo o resultado. É o que eu digo, a gente tem que profetizar, a gente dá sorte, a gente é uma reciclagem de fato educativa. Então, vamos ter a convicção de que a convicção não, mas a esperança de que a Rai vai melhorar aí no próximo GP, vai vir com resultados bem melhores. Então, vamos lá.